Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o fundo imobiliário de tijolo do segmento de logística XPLG11 da XP Asset. Mas antes de entrarmos na leitura aqui do relatório propriamente dito, a gente vai passar para vocês alguns números importantes do fundo atualmente. No momento que eu gravo esse vídeo, o valor de mercado da cota dele é R$ 108,72. Como o valor patrimonial dele é R$ 110,34, temos um P sobre VP de 0,99, indicando 1% de desconto em cima do valor patrimonial. Isso pode indicar um momento de entrada no fundo, afinal ele está com desconto de 1%, mas só que lembrando que aqui a gente não faz recomendação nem de venda, nem de compra de nenhum fundo imobiliário, inclusive do XPLG. Nos últimos 12 meses, o dividend yield dele está em 8,48, o que não é um dividend yield tão bom para fundo de tijolo, perde para vários fundos, por exemplo, de shoppings e perde inclusive para alguns fundos de logística também. Perde também para fundo de renda urbana, para alguns, basicamente só ganha dos fundos de lajes corporativas, que estão mal das pernas, né, diga-se de passagem. Por causa desse P sobre VP que a gente acabou de falar, que tá 0,99 com desconto, ele é um dos fundos mais baratos que não tem nenhum tipo de problema, porque tem alguns fundos que estão com vacância alta e outros problemas e fazem eles ficarem descontados. Mas retirando esse da nossa contagem aqui e comparando ele apenas a fundos de logística, ele é o número 1 mais descontado. Até porque os fundos bons que não tem nenhum problema, eles ou estão com 1 de P sobre VP, o valor de mercado está igual ao valor patrimonial, ou eles estão um pouquinho mais caros. A quantidade de cotistas é muito top, né? 320 mil cotistas, até porque vocês estão vendo ali que ele é um fundo que quase com 6 anos na bolsa, já é um fundo antigo. A liquidez diária dele também é muito top, 5 milhões e 200 mil. O patrimônio líquido dele coloca ele como um dos maiores fundos de tijolos. Aqui no relatório mostra já 3 bilhões 319 milhões. Lá no Status Invest ainda mostra 3 bilhões 260 milhões. É até estranho essa diferença, não era para ter essa diferença. Isso coloca ele em segundo lugar de maior patrimônio líquido, perdendo só para o HGLG, que é o maior fundo da nossa bolsa de tijolo. Isso é muito top, né? Diga-se de passagem. Ele é um dos melhores, é um dos maiores, tá barato e tem um patrimônio líquido muito forte. E essa liquidez estúpida, o que não tá bom nele é esse detalhe do dividend yield, mas ele na média, ele é, considerando apenas os fundos do próprio segmento, ele ainda é um dos melhores, mesmo em termos de dividend yield. O último dividendo pago por ele foi 78 centavos e na realidade, nos últimos 5 meses, ele pagou exatamente 78 centavos. A gente vai ver aqui no relatório daqui a pouco que ele fala o seguinte: o fundo continua com a estratégia de uniformização de distribuição de rendimentos, por isso que ele está tentando fazer o máximo possível para deixar a distribuição de dividendos uniforme, ou seja, constante, a mesma. Quando sobe, passa vários meses, é isso que ele quer dizer. Não fica esse sobe e desce, tipo 70 no mês, 80 no outro, 75 no outro, 73 no outro, 82 no outro. Ele quer uniformizar isso. Por isso que quando dá um pouquinho acima, normalmente ele guarda e faz reserva. Quando dá um pouquinho abaixo, ele completa com reserva e mantém esse 78. E esses 78 centavos foram equivalentes a 0,71% de yield, o que para fundo de tijolo é um yield só apenas regular. Eu considero apenas regular. O bom mesmo é quando está na casa do 0,80 de yield. Mas, por exemplo, em relação ao HGLG, o HGLG está abaixo de 0,70. Se eu não me engano, está na faixa de 0,67, 0,68. Ou seja, pelo menos em termos de yield, comparado com o principal fundo da bolsa, do mesmo setor, do mesmo segmento, ele está na frente. Entrando aqui na leitura do relatório propriamente dito, a gente vê que esse relatório é bem quente, saiu agora no comecinho do mês de fevereiro, relatório de janeiro, que trata dos dividendos que vão ser pagos no mês de fevereiro. Exatamente, eles nem foram pagos ainda. O valor que vai ser pago, 78 centavos, que eu acabei de falar para vocês, foi anunciado no dia 31 e vai ser pago apenas no dia 16, ou seja, nessa semana, depois que acabar o carnaval. A gente tá lançando vídeo aqui no meio do carnaval. Nesse momento aqui de fechamento do mês passado, a cota tava R$ 109,37, ou seja, tava cerca de quase R$ 1 acima do valor atual, mas também abaixo do valor patrimonial. É importante dizer que no final do mês de janeiro, o fundo divulgou que a marcação a valor justo dos imóveis, com data base em dezembro de 2023, baseado nesses laudos da Colliers, que é uma empresa que faz esse tipo de avaliação, eles reavaliaram os imóveis 1,83% acima do valor atual, que dá cerca de 1,37 por cota. Mas isso ainda vai passar por uma auditoria independente. Então isso aqui ainda não está aumentando o valor patrimonial do fundo atualmente. Ainda vai ser feito, porque tem essa questão da auditoria, tem que passar por uma assembleia. Assim que for aprovado, provavelmente já vai entrar no valor patrimonial e ele vai deixar de ser 110,34, provavelmente, né? Se for incluir esse valor aqui, vai
ficar 111,71. Aqui temos aquelas DRE que eu chamo bem ruim, porque como eu falo sempre para vocês nos relatórios, considero ideal ter no mínimo 6 meses, 2 meses, 3 meses é ruim, agora de um mês é pior ainda, não tem pior do que essa. Aí aqui ele fala das receitas, que ele divide em receitas de locação, basicamente são aqui os aluguéis, né? Lucros imobiliários de venda de imóveis, apesar dele não falar de nenhuma venda de imóvel nesse mês de janeiro. No mês de janeiro tem um valor aqui, provavelmente de um pagamento que está sendo feito há alguns meses. Os rendimentos de fundos imobiliários, ele tem um fundo imobiliário na carteira dele, o GTLG. Esse GTLG, ele tem 100% das cotas, ele coloca até como se fosse um imóvel do próprio fundo, apesar de ele ter só as cotas do fundo, mas ele coloca aqui em alguns dados, ele coloca como se fosse do próprio fundo. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. E também tem a receita de renda fixa, que é dinheiro em caixa ainda. Então, totalizando isso, deu 28.798.000, quase 799.000. E despesas imobiliárias, isso aqui é água, luz e outras coisas, deu 728.000. E despesas operacionais, taxa de administração, performance, etc., deu 2.058.000. E mais despesas financeiras, que são pagamento de juros de CRIs, totalizou 3.605.000. Fazendo a subtração, temos um resultado, ou seja, um lucro do fundo de 25.193.000. Só que ele distribuiu 78 centavos por cota, que equivale a um rendimento distribuído de 23.099.000. Ou seja, ele colocou aí cerca de 2 milhões em reserva. E aqui ele mostra, ó, 7 centavos. 7 centavos em reserva. É bem aqui, ó. Esse que ele chama saldo de distribuição por cota é a reserva. Seria bom que esses fundos tivessem um negócio mais padronizado. Cada fundo tem uma DRE diferente, mostrando coisas que as outras não têm, chamando de nomes que as outras não chamam. É bem chato isso. Aqui era para ser reserva para todos e não é reserva para todos. Aqui, por exemplo, tem uns que chamam de receita de aluguel, outros chamam receitas mobiliárias. Aqui chama receita de locação. Então isso aqui é muito chato. Aqui a gente chega ao portfólio do fundo, mostrando em termos gerais qual é o percentual por classe de ativo investido. É 86% imóvel, ou seja, basicamente ele é um fundo que só tem imóvel. A grande parte dele é imóvel, mas ele está com esse bom valor em caixa, né? 11% não é um valor irrelevante em caixa. Provavelmente, apesar de não falar no relatório, isso aqui tem a ver com alguma emissão que ele fez recente realmente, e ainda não alocou. Provavelmente é isso. Só que ele não fala no relatório, porque normalmente os relatórios de alguns fundos ficam falando assim, ainda estamos alocando os valores da emissão tal. Ele aqui não fala, mas provavelmente é isso, porque não faz sentido ele ter esses 11% em caixa, é muito dinheiro em caixa ainda. E 3% em cotas de FIIs, que provavelmente é apenas exclusivamente o GTLG que eu falei para vocês, que ele é detentor de 100% das cotas do fundo. E eu queria que você me dissesse aqui nos comentários, você possui o XPLG na sua carteira? Que outro fundo do segmento de logística você possui na sua carteira? Eu, por exemplo, eu possuo o XPLG, possuo o GGRC e possuo o HGLG. Coloque aqui nos comentários para a gente trocar essa informação, trocar figurinhas. E meu amigo, se você não é inscrito no canal, não perca mais seu tempo, se inscreva agora. Deixa aquele likezão que é muito importante para aumentar o nosso engajamento. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos o mais rápido possível. E assim que sair, você assiste também para também melhorar o engajamento, se a gente bater a nossa meta, que agora a meta atualizada é 250 views. Desse vídeo aqui até sair o próximo relatório, no começo do mês que vem, ou seja, no começo do mês de março, a gente traz outro vídeo atualizando aqui a situação, já em relação ao relatório do mês de fevereiro aqui do XPLG, mas temos que bater a meta, 250 views, por isso você tem que deixar aquele like, tem que comentar, tem que ativar o sininho, assistir todos os vídeos que estiverem saindo assim que sai. Vamos lá, continuar então. Em relação ao portfólio do fundo, quem deve mais, digamos assim, quem paga mais de aluguel, a gente tem o seguinte aqui, 13% via varejo, que são as Casas Bahia, 12% Leroy Merlin, 9% Renner, 8% Mercado Livre, 7% GPA, 7% Amobile, 6% B2W, que aqui é Lojas Americanas, e 38% os outros. Isso aqui é exatamente os maiores devedores do fundo, basicamente é isso. A correção dos contratos é feita, basicamente, a maioria, grande maioria, 76% é IPCA, 21% IGPM, e tem esses 3% aqui do IPC-FI. Em termos de vacância, o fundo está apenas com 2,3% de vacância, que é uma vacância bem interessante, bem baixa, né? Atualmente, o fundo conta com 17 imóveis, que ele chama de condomínios, né? Desses 17, 15 já estão construídos e em funcionamento, tem um ainda em construção, de Extrema, em Minas Gerais, ele ainda falta parte ser entregue, e tem um que é exatamente aquele que ele tem 100% das cotas, que ele considera aqui. Ele tem 46 locatários, como eu falei, apesar de ter 17 imóveis, tem 46 locatários, bem mais locatários do que imóveis, seja, claro, alguns imóveis com vários locatários neles. E atualmente o fundo conta com a inadimplência de 1%, ou seja, se não tivesse essa inadimplência, a gente teria quase um centavo a mais na cota, provavelmente. Mas é uma inadimplência bem baixa, diga-se de passagem, né? O imóvel que ainda está em construção é esse aqui, o especulativo Extrema, né? Ele vai ter
uma área construída total de 77.351 metros, 64% é do fundo, ou seja, tem parte que deve ser de outro fundo. Já foram construídos cerca de 59.671 e a entrega desse restante que falta, cerca de 18 mil metros quadrados, vai ser entregue no primeiro trimestre de 2024, ou seja, até final de março. Isso é a previsão, né? Pode ser que acabe atrasando um pouquinho, entregue em abril, entregue em maio. Que dá uma passadazinha na lista de locatários do fundo. Se você quiser, você dá uma pausa para ver melhor. Tá aqui a lista total. Ele divide por região do país, né? Região sudeste, nordeste, etc. E para fechar, a gente vê a alavancagem do fundo, né? As contas a pagar. Então são CRIs que o fundo deve. Ele tem apenas 3 CRIs a pagar, que totalizam 246 milhões. A gente viu que ele tem 11% do patrimônio do fundo em caixa, ou seja, tem mais de 326 milhões em caixa. Ou seja, se ele quisesse, ele zeraria simplesmente toda essa dívida dele, que é 246 milhões no total. Mas por as dívidas não serem tão altas, ele deve considerar isso. No momento, ainda são essas IPCA, mas essa aqui, no longo prazo, eu acho que vai acabar sendo maior, IPCA mais 7,25. Essa aqui seria a maior de todas, no momento, CDI mais 3%, ele poderia já pagar se ele quisesse, mas ele prefere não pagar. E no momento ela está em carência ainda. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, sabe, se não for inscrito, se inscreva agora. Deixa aquele likezão, muito importante. Ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos o mais rápido possível e assistir assim que o vídeo sai, aumentando assim o engajamento e a gente começando a ter uma distribuição melhor pelo YouTube, e com isso dando mais views. Se bater a meta de 250 views, a gente traz para vocês no próximo mês, no mês de março, o relatório do mês de fevereiro. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!